Boa noite, caros alunos. É um prazer estar com vocês mais uma semana, graças a Deus. Hoje está chovendo, começando o inverno, né? O frio está chegando. Então, hoje é dia 5/5 de 2021, ok? Então, semana passada eu tinha deixado algumas atividades para vocês, espero que vocês tenham concluído todas. Eu não recebi nenhum e-mail para tirar as dúvidas, então, com certeza, vocês fizeram todas as atividades e não tiveram nenhuma dúvida. Isso é muito bom ou é muito ruim. Então, isso também eu preciso que vocês me digam, né? Se não estão tendo dúvidas, é muito bom. Ou não estão perguntando porque não estão entendendo nada. Ou não estão acessando as aulas, né? Até ontem eu vi que somente um aluno tinha acessado as aulas. Isso é muito grave. Então, vocês precisam assistir às aulas, certo? Então, nós vamos continuar com a nossa parte teórica, que é a nossa parte das análises, análise das demonstrações contábeis, né? Nós vamos começar a entender os dados, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, quanto menor, maior, diferente, igual, né? Então, são aqui só alguns símbolos que eu trouxe para vocês lembrarem lá das aulas de matemática, das equações, né, dos símbolos que vocês tinham que aprender, né? Tudo que estiver virado para este lado, aberto, é maior, né? Nesse sentido é maior. Tudo que estiver para o outro lado é maior. Então, se eu colocar um número aqui, 9 à minha esquerda e 5 à minha direita, significa que, né, o 9 é maior que o 5. Então, né, nesse sentido, só para dar uma lembrada para vocês, tá? Mas está aqui a teoria para vocês. Então, os objetivos das análises das demonstrações contábeis é a interpretação e avaliação da situação financeira e econômica da empresa num período de tempo, quanto maior o período de tempo, melhor. Então, a gente tem que fazer essa análise da situação financeira e econômica da nossa empresa ou da empresa ao qual nós somos contratados para trabalhar. Sempre que a gente precisa observar alguns critérios, né, alguns critérios que precisam ser respeitados. O período, ele sempre tem que ser igual. Não posso medir períodos diferentes. E também não posso comparar a minha empresa com outra empresa de outro ramo de atividade. Então, sempre que eu quero comparar, eu tenho que comparar coisas iguais, mesmo ramo de atividade, mesmo segmento, né? O mesmo porte de empresas, que isso também vai fazer muita diferença se eu estiver avaliando portes diferentes de empresa, tá? Se eu estiver avaliando uma empresa limitada com um capital, um faturamento de 3.600.000 reais, é óbvio que é diferente de eu estar avaliando uma empresa de pequeno porte, ao qual tem 180 mil no ano de faturamento. Então, esses são alguns critérios que precisam ser observados. Então, eu não posso comparar a empresa de 3.800.000 com uma empresa de 180 mil, um exemplo, tá? Então, são coisas que vocês precisam saber. Não posso comparar qualquer ramo de atividade, nem qualquer faturamento. As empresas têm que ser semelhantes. Então, a empresa é uma estrutura, né? É uma estruturação dela, as informações, a gente precisa preparar as demonstrações para fazer, né, para um efeito, para fazer as análises financeiras, através dos índices, quais são, né? Para mim fazer os índices, eu primeiro preciso calcular análise horizontal, vertical, aí eu tenho que calcular os índices dele, né? A análise através dos índices, eu tenho que calcular a rotatividade desses índices, a análise de capital de giro. Isso aqui, o overtrading, não é muito comum. Isso aqui é o termômetro de Cantes, que a gente diz, né? O termômetro de Cantes
As empresas têm 3 graus que a gente diz, o grau no momento que elas estão bem, o momento que elas estão ali na penumbra e o momento que elas estão indo para a falência definitivamente, que não tem mais retorno, né? Então, isso se chama o termômetro de Candes. E aí também a análise dos demais documentos contábeis, né? Isso aqui é DC, documentos contábeis. Relatórios de análises, o EVA, o MVA, então são todos documentos que precisam ser avaliados. Esses documentos, respeitando aquelas normas que eu já falei antes para vocês. Aqui tem alguns autores que eu sempre gosto de dar uma relembrada, né, que são os básicos para fazer essas demonstrações. Esse Eudib Silves, o Marião, o Matarazzo, esses aqui são os tradicionais para fazer as análises das demonstrações, tá? Aqui esses são os básicos, os mais antigos, depois vem vindo outros, aqui eu também tenho alguns mais modernos, tá? Mas o conceito da teoria, as fórmulas, são sempre os mesmos. Então, o que é essa análise de balanço? Quais são os objetivos, né? Transformar dados em informações. Então, eu tenho dados, tenho números, e eu preciso transformar esses números em informações. Essas informações, o que elas são? São resultantes dos meus dados contábeis. Aí alguém pode dizer, mas eu não preciso ter um contador para fazer análises contábeis. Tudo bem, um administrador pode fazer, pessoas especialistas nas áreas também podem fazer, desde que vocês conheçam algumas coisas contábeis. Podem fazer as análises, sabendo que para assinar o relatório contábil, tem que ser um contador, tá? Qualquer pessoa pode fazer essas análises, mas para assinar um relatório contábil, para ter validade, tem que ser um contador. Então, e aí tu vai transformar esses dados, essas informações em dados. Então, tem os fatores econômicos, financeiros, né? Que você tem através do processo contábil. Então, esses fatores econômicos financeiros, está dentro do teu balanço, através do teu processo contábil, você extrai as demonstrações financeiras dos dados, e aí, extraindo essas informações financeiras dos dados, tem as técnicas de análises financeiras, e, por sua vez, traz as informações para a tomada de decisão. Então, quando eu faço todo esse processo aqui, eu tenho as informações para a tomada de decisão. Quem tem as tomadas de decisões? São os gestores, né? São os diretores da empresa, são os sócios, acionistas, né? Então, a contabilidade, ela envolve sempre vários setores dentro da contabilidade. Envolve compras, envolve vendas, envolve financeiros. Só um pouquinho, gente, só um minutinho, tá? Só um pouquinho. Estava vindo interferência lá da sala da televisão. Então, a contabilidade, a compra, a venda, né, financia e produz, né? Então, a contabilidade tem todos esses dados, né? E aí, depois vai para os indicadores, né? Então, esses índices, né? Índices vai para as análises vertical, horizontal, análise de capital de giro, alavancagem financeira, análise de uma prospectiva, né, de evolução ou de regressão da empresa, como vocês já têm bastante conhecimento, eu já falei bastante sobre isso. Vocês também já fizeram vários comparativos, né, das análises das empresas, trabalharam bastante, já conhecem, já fizeram deflação, já inflacionaram os balanços, já cansaram de calcular análise vertical, horizontal, né? Então estão bem cientes disso. A empresa
e suas estruturas de informações, né? Então, a função da empresa moderna é o de coordenar os fatores de produção, que é para obter a obtenção de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades das pessoas. Quem são as pessoas? Então, nós temos pessoas. As empresas são compostas de bens, direitos e obrigações. Mas dentro desses bens, direitos e obrigações, existem pessoas. Uma empresa é composta de pessoas, né? Então, isso daqui, para obtenção de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades das pessoas, porque as pessoas trabalham para obter seu recurso, com o fruto do seu trabalho, elas geram o seu salário, tá? Não é a empresa que paga o salário para elas. Com o fruto do seu trabalho, elas geram os seus recursos. Então, os fatores de produção são os recursos naturais, o trabalho, o capital, né? Os recursos naturais, a própria empresa, o trabalho e gera o capital. E para suprir as necessidades das pessoas, está aqui, né? A de autorrealização. Se vocês já estudaram algumas pirâmides de Maslow na disciplina de administração, que vocês também tiveram administração já, vocês vão ver que as necessidades humanas, elas têm uma hierarquia de necessidades, né? Então, dependendo do quanto você ganha, as tuas necessidades vão mudando da pirâmide. Então, as necessidades básicas da pirâmide são as necessidades fisiológicas, segurança, necessidades sociais, estima e de autorrealização. Então, vejo que as necessidades fisiológicas são as que estão no topo da pirâmide e assim elas vão indo, né? Então, esse é um dos objetivos, a função principal da empresa, né? Quando a gente fala, ó, de fatores de produção. Por isso que as empresas não são criadas, não são constituídas para durarem pouco tempo, elas têm o objetivo de perdurarem por muito tempo. Então, a empresa como um sistema aberto, né? Então, quando eu digo a empresa é um sistema aberto, ela é um ambiente remoto, né? Onde tem uma sociedade, onde tem a política, onde tem recursos naturais, onde tem um clima, tem uma demografia, tem uma economia, tem uma legislação e tributos, tem educação e tem cultura. Isso aqui, então, quando eu digo que a empresa é um sistema aberto, ela tem tudo isso aqui. Ela tem uma localização demográfica, nessa localização tem um clima, tem os recursos naturais, tem a sua política, tem a sua sociedade, né? Tem a economia, tem a legislação de tributos, tem a educação e tem a cultura. E nos ambientes próximos, né, tem os clientes, os concorrentes, né, realmente, nós temos um ambiente mais próximo, então conforme vai fechando, né, a gente vai tendo nossos concorrentes, né, e que eles são muito importantes para as empresas. Então, no ambiente próximo, nós temos os clientes, nós temos os concorrentes e nós temos uma comunicação e o qual são as nossas entradas são de materiais, equipamentos, energias, pessoas, informações. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que aqui vai se fechando, mas aqui em torno, o ambiente próximo, então nós temos nossos clientes, nossos concorrentes aqui, a comunicação, os sindicatos, os acionistas, os governos, a comunidade, os fornecedores e a tecnologia. Então, esses que estão em vermelho são os mais interessados, no ambiente mais próximo, mais interessados na nossa empresa. Então, a nossa empresa é um sistema, ela possui 12 ambientes, o ambiente remoto e o ambiente próximo, né? Então, o ambiente remoto é o maior, o ambiente próximo é o que vai trazendo mais próximo, e dentro do próximo nós temos
Os principais, né, que são esses aqui que são em vermelho, nossos clientes, nossos concorrentes, nossos acionistas, o governo, a comunidade e fornecedores. Quando eu digo clientes, por que o cliente está interessado na rentabilidade da nossa empresa ou a qual nós trabalhamos? Pense um pouquinho. Por que o cliente está interessado? Porque se a minha empresa não for rentável, ele também não vai mais poder vender para a minha empresa. E se ele vender, ele não vai receber. Então, ele tem interesse, com certeza. Os concorrentes, mas alguém vai dizer, os concorrentes interessados na minha empresa? Sim, os concorrentes. Os concorrentes é muito bom para uma empresa. É muito bom. Se eu não tenho concorrentes, eu não sei como é que eu estou no mercado. Os concorrentes são aqueles que me dão ânimo. Lembra um dia que eu passei um filme para vocês? Um filmezinho? A questão, a persistência, a resiliência, a necessidade, a luta, aquela importância de lutar, né? De querer vencer? Concorrente. Tu tem que ser melhor que ele. E se você não tem ninguém para concorrer, aí você deixa. Os acionistas, quem são nossos acionistas? As pessoas que investem na nossa empresa. Os acionistas podem ser os sócios da empresa, podem ser pessoas que investem, né? Porque a empresa não necessariamente é de um, dois proprietários. Às vezes tem pessoas que só colocam o dinheiro na empresa, elas fazem opções de investir numa empresa, esses são nossos acionistas. O governo, por que o governo está interessado na empresa? Óbvio, muitíssimo interessado nas empresas, muitíssimo. O governo vive das empresas. Se as empresas estão falindo, por que o governo vai tirar dinheiro da onde? Quem é que sustenta o governo? As empresas, através dos tributos. Se as empresas estão fechando, é óbvio que o governo vai deixar de receber. Então, ele está muito interessado. A comunidade. Alguém vai dizer, por que a comunidade vai estar interessada na minha empresa? Muito interessado. Uma empresa instalada numa comunidade, ela gera emprego, gera renda, gera a economia interna, né? Gera economia interna. Os fornecedores, acho que eu cometi um equívoco aqui, o cliente, né? Eu cometi equívoco com cliente e fornecedores. E agora que eu estava olhando aqui, a gente entra no motor, no automático. O cliente é aquele que compra nosso produto, tá? E o fornecedor é aquele que fornece a nossa matéria-prima. Então, o cliente é a mesma coisa, agora que me dei conta. Não sei se eu falei isso, mas estou voltando atrás, porque agora eu tenho a impressão que eu falei, confundi cliente com fornecedor. Tá, então, o cliente é aquele que compra os produtos da nossa empresa. Então, se eu tenho um cliente, eu tenho que ter produtos para fornecer para ele. Porque vocês já ouviram falar, eu não posso estar na mão de um único fornecedor de tal produto, porque se essa empresa fechar, eu não tenho mais aonde comprar. Então, esse é o cliente. Agora, o fornecedor, voltando aqui para o outro lado, o fornecedor é aquele que nos fornece matéria-prima, que nos fornece todo o material para dar sustentação à nossa empresa, à nossa produção. Também ele tem interesse, sim, porque ele tem que receber também e tem que continuar vendendo os produtos para a nossa empresa. E aí, né, não menos importante, mas também, né, não deixando de ser importante, mas menos um pouquinho, a parte de tecnologia, né? Então, no ambiente próximo, nós temos uma tecnologia, porque as empresas sem tecnologia não estão fadadas a um insucesso. Então, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de sindicatos e nós precisamos da comunicação.
Comunicação, sim, precisa haver a comunicação dentro de uma empresa, precisa haver os sindicatos, porque tem que existir sempre um contrassenso, né? E por muitas vezes a gente tem essa cultura, ou algumas empresas também, não trabalham de acordo se não houver um sindicato fiscalizando. E aí pode haver trabalho escravo, pode haver uma série de outras questões. Então, ele é importante, sim, assim como a tecnologia. A tecnologia, se uma empresa, hoje, uma empresa sem tecnologia está fora do mercado, né? E aí nós temos as entradas, o que eu falei antes, né? Entradas, materiais, equipamentos, energia, pessoas, informações. Isso aqui é um ambiente que vai ficando cada vez mais próximo. Para o que tem essas entradas? Para a nossa empresa. E as saídas, o que é? Se eu tenho essa entrada de materiais, de equipamentos, de energia, de pessoas para trabalhar para a empresa, ela vai gerar produtos, bens e serviços. Então, isso nós temos, então, essa que é a empresa. A empresa é um sistema aberto, que forma um ambiente remoto e que, por sua vez, tem um ambiente próximo, que são essas linhas aqui, e que ainda ele fica mais próximo ainda, né, nessa questão do processamento. Então, nós temos as atividades operacionais da empresa, atividades de operação da empresa, um sistema de informações contábeis, um relatório de informações gerenciais, né, que nós precisamos que todos eles estejam de acordo. Então, vamos lá. A integração de capital, compra de matéria-prima, pagamentos, fornecedores, aqui, ó, fornecedores, empregado, governo, vendas de produtos, recebimento de vendas. Então, essa aqui é uma atividade operacional da empresa. Então, essas aqui são todas, aqui à minha esquerda, são todas atividades operacionais. Aqui no meio, nós temos que interpretar essas atividades, essas operações, essas atividades da empresa, nós temos que interpretar, nós temos que calcular, nós temos que classificar, e nós temos que registrar, e nós temos que fazer esse processo, faz esse processamento dessas informações. Isso aqui era um sistema de informações contábeis. Já daí nós vamos gerar esse relatório de informações contábeis. Quais são? As demonstrações financeiras, informações fiscais, relatórios de custos de produção e dados para o orçamento. Então, esses aqui são os relatórios de informações gerenciais e aqui é um sistema de informações contábeis. Então, o sistema de informações contábeis contempla esses 3 itens. Os usuários da informação contábil, empresa internamente para o planejamento, organização, controle e coordenação, a direção. Os acionistas, investidores, analistas, bancos, instituições financeiras, fornecedores, clientes, governos. Então, isso daqui tudo eu já mostrei aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Tudo que tem para trás está dessa forma aqui. Só que lá está numa forma, eu acho que mais explicada, mais clara, num grau de importância. Análise dos balanços, então ela tem o objetivo de extrair informações das demonstrações contábeis para a tomada de decisão. Então, assim, não adianta eu ter um balanço se ninguém sabe interpretar o balanço dentro da empresa. O contador faz o balanço e manda para a empresa. O que adianta, às vezes, dependendo do porte da empresa, aquele balanço, aquele papel, aqueles livros, aquelas coisas bonitinho, tudo bonitinho, e se não tem informações, se não tem essa extração dessas informações.
E a extração das informações é tão importante quanto a contabilidade. Não existe um mais importante que o outro. Eu não consigo fazer essas análises das demonstrações se não houver a contabilidade. E a contabilidade, sem as informações, sem essas análises, sem essas informações, também não dá para tomar decisões. E as decisões são tomadas baseadas na contabilidade, baseado nessas demonstrações contábeis. Tá? Então, ela começa sempre formando uma análise por onde ela tem um começo, um meio e um fim. Eu tenho o começo, que eu tenho meus balanços, completinhos, bonitinhos, tudo organizado, tudo numa sequência, conforme as normas contábeis. O meio, eu vou extrair esses dados, planilhar eles, como vocês já aprenderam a fazer, tudo. Aí eu vou fazer análise horizontal, vou fazer análise vertical, tudo bem direitinho. Mas e daí resolve eu fazer esses números, eu fazer essa planilha de números? Não resolve, porque eu preciso interpretar o que aqueles números falam, e os números falam. Lembrando para vocês que os números matemáticos, eles são estanque, né? Já quando a gente fala em estatísticas, eles estão na exponencial. Então, eles choram. Se você vai apertando uma exponencial, ela vai chorando. E as análises de balanço, essas coisas, os dados são na exponencial, eles choram. Aí você consegue ir tirando muitos dados através dos dados contábeis por essas análises. Então, qual é a metodologia de análise mais usual que tem, né? Escolha dos indicadores. Tem 30, 40 indicadores. Aí você vai escolher os que você mais quer para a tua empresa naquele momento. Aí eu vou fazer os 30, 40. Não sei, depende, você tem que conhecer a tua empresa. Mas aqui eu tenho que te mostrar os mais importantes, tá? Mas vocês, naqueles autores que eu passei aqui adiante, ali agora há pouco, vocês vão encontrar os principais autores, onde tem as metodologias de análise, como é feito, tudo bem direitinho. Tá? Escolha dos indicadores, comparação com os padrões, né? Tem que comparar com os padrões, o diagnóstico ou conclusões, as decisões, tá? Depois que eu fiz tudo isso aqui, vai para a decisão final. Quem toma a decisão, lá são o topo da empresa, os gestores, as pessoas que têm a tomada da decisão, né? Aí extrai-se os índices das demonstrações contábeis, compare-se com indicadores padrão para a retomada de atividades, conclui-se que da comparação dos índices X padrão, qual é que foi a conclusão que teve? Qual é a conclusão que tiveram? Baseado nessa conclusão que teve aqui, toma-se as decisões para a partir das conclusões necessárias. Se eu estava querendo fazer um investimento num determinado produto, numa determinada máquina, algumas coisas, baseado em toda a minha projeção que eu analisei, eu vou conhecer alguns dados. Eu tenho essa informação aqui, né, extraindo-se dos índices das demonstrações contábeis, eu vou chegar aqui que eu consigo tomar algumas decisões, porque os números falam, não tem mais ou menos, eles falam. Análise através dos índices, através dos índices são aquelas das fórmulas, tá? Análise vertical, horizontal, análise vertical, aquela que a gente faz de cada conta do ativo em relação ao ativo total, ou a cada conta do passivo em relação ao passivo total. Análise horizontal é aquela que a gente faz de cada uma das contas na horizontal,
aí são períodos iguais, né? Análise de rentabilidade, o quanto a minha empresa está rendendo, análise do ROI, análise da alavancagem financeira, análise do DOAR e de fluxo de caixa, análise da perspectiva. Alguns aqui, esse DOAR, aqui, o fluxo de caixa, está meio que em desuso, mas ainda tem os que são fortemente fiéis ao DOAR, tá? Os processos de análise de balanço, o que a gente são as demonstrações contábeis, o exame, a padronização, aqui que está a coleta de dados, o cálculo dos indicadores. Então, isso aqui, esse modelo aqui, é como se vocês fossem fazer um relatório. Então, tem que seguir essa padronização. É um processo de análise. Eu preciso ter todas as demonstrações contábeis, eu tenho que fazer um exame padronizado, eu tenho que trabalhar os períodos, como eu ensinei para vocês desde o começo, padronizar os períodos sempre iguais, coletar esses dados, os cálculos dos indicadores, os cálculos dos quocientes, análise vertical, horizontal, comparação com o padrão, quais são os padrões e os relatórios, né? Isso daqui, se a gente pegar um balanço qualquer ali, bem pequeno, dá umas 4 aulas para fazer tudo isso daqui. Para fazer todos esses indicadores aqui. Por isso que eu estou preocupada que eu não vi vocês me apresentarem o resultado das atividades que eu solicitei semana passada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, vamos lá. A padronização das demonstrações contábeis. A janta estava muito salgada hoje. Examinar detalhadamente as demonstrações, a transcrição das demonstrações para um modelo que atende às nossas necessidades de informações, objetivando a obter a simplificação, fazer uma comparabilidade, a adequação dos objetivos da análise. Qual é que é o teu objetivo da análise? É só fazer por fazer? Não. Eu quero saber qual é que é o objetivo. Digamos lá que a empresa quer saber quanto que está a rentabilidade dela dos últimos 5 anos. Então, eu tenho que escrever o objetivo dessa análise, eu quero conhecer a minha rentabilidade dos últimos 5 anos. A precisão nas classificações das contas, a descoberta de erros. Quando você vai fazer isso aqui, pode-se descobrir alguns erros, inclusive na contabilidade. É fácil da gente descobrir quando a gente faz isso. A intimidade do analista com as demonstrações financeiras da empresa. Então, isso aqui são alguns fatores muito importantes, tá? Então, aqui, quando a gente diz a intimidade do analista com as demonstrações financeiras, significa que a pessoa tem que conhecer esses indicadores, o que é maior, o que é menor, o que é melhor, o que não é. Como eu coloquei no começo da apresentação, tem que conhecer. A fórmula diz que quando o sinal estiver virado assim, é melhor, quando ele estiver virado assim, é melhor, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor. Isso vocês precisam entender. Professor, eu nunca sei quando que é maior, melhor, quando é menor, melhor. Vocês têm que, eu não posso voltar a ensinar as equações lá de primeiro e segundo grau. Então, isso é uma coisa que vocês têm que aprender e relembrar, por isso que eu coloquei lá no comecinho, tá? A demonstração financeira, eventuais informações adicionais, alguma reclamação, demonstrações financeiras, as diferenças que vocês encontraram para o analista, os indicadores, as diferenças encontradas, tudo isso tem que ser relatado nesse relatório, tá? Tudo isso tem que ser informado. E aí, depois vocês podem, inclusive, se vocês querem, utilizar
alguns softwares de folha de contabilidade já traz as análises prontas, é só vocês pedirem para calcular. Aí tudo bem, já tenho calculado, aí eu só vou interpretar os dados. Mas eu preciso interpretar, porque o software faz esse cálculo. Ele pode te dar uma curva para mais, para menos, né? Fazer uma triangulação, fazer como a gente diz, o efeito minhoca ou, né, cascata, mas vocês precisam entender o que ele está querendo mostrar. Então, isso aqui é uma coisa que o software faz, mas o software é um mecânico, não tem o olho de um especialista. A padronização patrimonial, então, são essas as contas, né? A obediência, né? Tem que estar nessa ordem. A padronização das demonstrações do resultado também é igual. E aqui a estrutura do balanço patrimonial, o ativo, o passivo, né? O ativo classificado numa ordem de liquidez, o passivo classificado em ordem de vencimento das exigibilidades. O que é? O passivo se classifica ele conforme os vencimentos vão acontecendo. Olha aqui, ó, então, marcado por cores, né? Então, isso vocês podem fazer no relatório de vocês para demonstrar. Isso fica um relatório mais bonito. Não que seja obrigatório, mas fica um relatório mais bonito. Aí vocês podem fazer isso, né? Deixar tudo marcadinho, de onde saiu os dados, né? E análise através de índices financeiros. Então, o que é um índice? É a relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações contábeis que visa evidenciar determinado aspectos da situação econômica, né? Balanço patrimonial vezes o DRE ou financeiro vezes, né, o balanço patrimonial de uma empresa. Sua finalidade principal é fornecer uma visão ampla da situação econômica e financeira da empresa. Os índices não podem ser tomados isoladamente. É necessário fazer uma análise da empresa e levar em consideração fatores, né, como eu já tinha falado, de mercado, o relacionamento que essa empresa tem com o mercado local, são uma série de fatores, o tempo que ela está instalada no local, porque se eu fizer uma análise de balanço, análise horizontal de uma empresa, de uma grande empresa que se instala numa cidade, assim, é um boom, né? Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que ter um longo período, então eu não posso fazer daquele período só, eu preciso analisar ao longo do tempo. Aspectos da empresa revelados pelos índices, né? Os índices evidenciam os aspectos da situação econômica e financeira da empresa, a estrutura de capitais, a liquidez. Então, o que é a estrutura de capitais? A situação financeira, análise do balanço patrimonial, a estrutura de capitais, a participação de capital de terceiros, a composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido, imobilização dos recursos não correntes. Então, tudo isso daqui precisa ser calculado. Liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca. Isso aqui é 3 na penúltima aula, acho que na última aula antes da prova, alguma coisa, a gente calculou isso daqui também. Eu me lembro que estava bem facilzinho que a gente estava fazendo. Tinha 2 ou 3 alunos na aula, a gente estava fazendo. Aspectos da empresa revelados pelos índices, né? Revelados pelos índices. Situação econômica é a relação entre o DRE e o balanço patrimonial. A rentabilidade, a empresa está sendo rentável. O giro do ativo. A margem líquida. Rentabilidade do ativo, rentabilidade do PL,
né, do patrimônio líquido. Eu estou usando o patrimônio líquido, a minha empresa está vendendo todo o capital dela. Não estou no... Quantos anos eu não estou ampliando o meu patrimônio líquido? Nada. Então, análise de capital de giro, né? Então, aqui tem algumas as fórmulas principais, né? Que estão aqui, eu não vou ficar lendo cada uma delas, né? Então, aqui tem as fórmulas principais, a liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. Tá aqui, ó, cada uma delas, né? Então, a gente pega, então, esse aqui é o tripé das decisões, né? A situação financeira é o balanço patrimonial, a demonstração do fluxo de caixa, o endividamento é o balanço patrimonial, como o do ar, né? Qual é que é o meu endividamento? Então, essa aqui é a minha situação econômica da empresa. A qualidade, o passivo circulante, o capital de terceiros, quanto do meu passivo circulante pertence ao capital de terceiros, né? Então, todas essas questões aqui a gente é calculado. E são fatores muito importantes e muito relevantes. Aqui nós temos a situação econômica. Isso aqui é o principal tripé de uma situação, de uma empresa, de uma situação econômica. Agora vocês vão entender o porquê que eu coloquei aquela fórmula lá no começo, maior, menor, né? Aqui, ó, lembrados? Olha aqui, ó, vocês precisam entender aqui, olha aqui, ó, a participação de capital de terceiros, melhor, ó, aqui, ó. Então, essas aqui vocês têm que interpretar aqui, tá? Aqui é a interpretação através dos dados. Aí vocês vão saber. Bom, aqui, o que me adianta eu fazer as análises? Aqui, por exemplo, esse aqui faz anos que eu tenho essa fórmula aqui e elas não mudam nunca, tá? As fórmulas não mudam, vão ser sempre as mesmas. O que adianta eu calcular e botar aqui dos 3 anos isso daqui, ó? Vai me adiantar colocar os números aqui? Se eu não souber o que eles estão representando? Então, eu preciso saber o que eles representam, tá? Então, essa aqui são as fórmulas que não vão mudar nunca. Então, isso daqui a gente faz quando a gente está terminando as análises, a gente junta todos e faz essas análises. Isso daqui é a conclusão final de uma análise fechada e fazer um relatório para entregar para o gestor, tá? A estrutura de capitais, a participação de capital de terceiros, o grau do endividamento, né? Então, aqui a gente tem, ó, os dados, tu pode fazer por cores, né? Pode fazer por cores, pode fazer por gráficos. Cada um vai escolher como acha melhor fazer a representação para entregar para o seu empresário, para o seu chefe, enfim, para quem vocês acharem estão fazendo essa análise. Ok? A estrutura de capital, a composição do endividamento, né? Aqui também o circulante, o permanente, o passivo circulante, longo prazo, patrimônio líquido, o passivo circulante de longo prazo, patrimônio líquido, aquelas fórmulas que a gente tem ali atrás, né? Então, esse aqui é o capital de terceiros. A fórmula também está aqui. Ai, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Ficou aqui, deixa eu ver se consigo puxar para cima. Ai, ficou melhor assim. Aqui também ficou sobrepôs. Salvar. Aqui, ó. Passivo circulante dividido pelo capital de terceiros, vezes 100. Por que vezes 100? Porque nós vamos trabalhar em percentual, né? Então, é o passivo circulante, é o que eu tenho de curto prazo, capital de terceiros. O que é o capital de terceiros?
Capital de terceiros é aquele, é banco, capital social, é tudo que é de outras pessoas, tá? Que não pertence à empresa. Olha aqui. Esse aqui também tem que... Eu vou ter que mudar puxar para cima as fórmulas, que elas ficaram muito para baixo. Deixa eu puxar aqui. Não. Tá marcado no meus PowerPoint com rodapé, daí... Aí o rodapé acaba atrapalhando. Aqui também. Aqui não. Aqui já estava, aqui eu estava, aqui não. Ativo permanente, patrimônio líquido. Ixi. Aqui eu estava falando da estrutura de capital, a imobilização dele, né? É o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido, vezes 100, porque é percentual, né? Então, eu tenho que pegar meu ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido, vezes 100. Aí eu quero ver a imobilização do meu patrimônio líquido, porque o meu patrimônio líquido é lá onde tem o PL, né? Que é o capital próprio, o capital social e o lucro, aonde entra no quadradinho lá abaixo. Então, isso que eu quero ver, o quanto a imobilização do meu patrimônio líquido, que seja, o quanto ele está comprometido. Por que a gente quer ver isso? Porque, às vezes, a gente precisa saber se a empresa resolver parar as atividades, se esse patrimônio líquido dela tem capital suficiente para pagar as dívidas, pagar os credores, pagar são essas questões que eu preciso saber. Aqui a gente vai apertando, a seta vai indo para os lugares, tá? Capital circulante, né? A estrutura de capitais, imobilização do patrimônio líquido, né? Capital circulante próprio. Aqui é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido mais o passivo exigível a longo prazo, vezes 100, que é 100, né? Então, é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido mais o passivo exigível a longo prazo, ou o passivo não circulante. Aí, vezes 100. Porque aí que eu preciso é percentual, tá? E aqui daí tem que ser, ó, quanto maior, melhor, tá? E aqui negativo, ativo circulante, ativo permanente, passivo circulante, exigível a longo prazo e o patrimônio líquido, capital circulante líquido, menos 40 mil, menos 40. Então, isso significa o quê? Ó, nós estamos numa zona de vermelho, de perigo, já. Então, a empresa não possui recursos suficientes a curto prazo para saldar as suas dívidas de curto prazo. Precisa contar com resultados positivos do exercício, alongamento do perfil da dívida, alongar, né, deixar negociar, levar para o passivo exigível a longo prazo, capitalização, chamadas de capital, aí tem que chamar os sócios, olha, a empresa está precisando de dinheiro, vamos ter que tirar um pouquinho de dinheiro de cada um e colocar na empresa.
Então, esse é um momento muito triste quando os sócios têm que... A empresa não está se pagando, como a gente diz, ela não está se sustentando. E o capital circulante líquido positivo, neste caso aqui, ó, 30, né? Então, ele está positivo, patrimônio líquido 50. Então, ele está positivo, não muito, mas já melhorou, né? Aqui o índice de liquidez corrente, liquidez geral, o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, o passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Aí vocês vão perguntar, de onde está tirando esses dados, professor? Lá daquele balanço que nós tiramos ali atrás, que eu mostrei ali antes, que tinha a tela, né? Está saindo de lá. Aqui também tem a fórmula, né? E isso daqui, olhando assim, parece muito difícil. Mas é muito fácil, muito fácil. O que vocês têm que fazer? Baixar a cabeça, colocar no papel e fazer. Se não colocar no papel, não vai conseguir fazer mesmo. Não vai, não tem jeito. Nem no dia da prova, nem chutando. Fica difícil mesmo. Aqui também o índice de liquidez seca, que lembram que eu já falei para vocês lá no começo, que era o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Por que menos o estoque? Porque o estoque, assim, o que é liquidez seca? É aquilo que eu tenho de dinheiro imediatamente. O estoque, ele é dinheiro, mas eu não consigo fazer dinheiro imediatamente. Eu sempre costumo dizer assim, ó, se hoje, no final do expediente, eu descubro que eu tenho 500 mil para pagar amanhã, de manhã na primeira hora. Eu tenho 100 mil no caixa, tenho 50 mil no caixa e 50 mil no banco. Mas aí não tem, né? Mas eu tenho estoque. Como é que eu vou vender o estoque amanhã de manhã para a primeira hora? Eu vou passar a noite vendendo estoque? Não tem como, não vende. Então, por isso que é retirado o estoque. Isso se chama de liquidez seca, que é o que efetivamente se tem de dinheiro na mão. Então, por isso que se retira o estoque. O índice de rentabilidade, ou seja, o giro do ativo, né? É vendas líquidas dividido pelo ativo total. Vendas líquidas. Então, aqui sim é um problema muito sério, porque as pessoas costumam chamar vendas brutas como sendo um faturamento real. Mas nas vendas brutas tem uma série de coisas que precisam ser descontadas. Então, eu não sei se eu estou sendo rentável. Daqui a pouquinho eu vendo 1 milhão, mas eu gasto 1.100.000, sempre. Eu não tenho rentabilidade. O meu índice de rentabilidade ou o meu giro do ativo não está dando. Ou, digamos que todo mês eu recebo 1 milhão e gasto 1 milhão, recebo 1 milhão e gasto 1 milhão. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Lembram que aqui o indicador sempre é o 1, sempre é o 1. O que vier depois do 1 é sempre melhor, tá? Esse aqui, então, eu tenho aqui, ó, o índice de rentabilidade do meu giro. Então, o meu giro, meu ativo, para cada R$1, ele está me rendendo 0,33 centavos. É pouco, mas está rendendo. O pior se tivesse dado somente 1. Aqui, ó, imagina que não tivesse aqui só 1. Ia ser igual 0, né? Os índices de rentabilidade, a margem líquida.
Também, o que é o lucro líquido dividido pela receita total. Isso aqui a gente tira lá na nossa demonstração do resultado do exercício. É o lucro líquido, já que você faz, e pela receita líquida. Então, eu tenho um índice de rentabilidade, ou uma margem líquida. É aí que a gente vai calcular. As pessoas dizem que tem uma margem líquida de 25% ou uma margem líquida de 5%. O primeiro ano, aqui, por exemplo, teve 5% e no segundo, 25%. Então, tá bom. Agora, se tivesse 5 e aqui 3, estava ruim, né? Índice de rentabilidade do patrimônio líquido, também precisa ser avaliado. A leitura, né? A análise analisar se o lucro líquido obtido comparado com a rentabilidade mínima de outro investimento com igual taxa de risco é interessante para o acionista. A rentabilidade do patrimônio líquido é 25%. Aqui está interessante. Tá? Mas assim, digamos, sempre ao longo do tempo. Como avaliar esses índices? A avaliação intrínseca dos índices é importar em tirar conclusões a partir das intuições do analista, de sua experiência anterior. Aconselha-se somente em situações de que não há índices padrão para comparar. Agora, quando você tem índices padrão para comparar, não vai usar a intuição. A intuição quando você não tiver. Agora, quando tiver o índice padrão, utiliza o índice padrão. A intuição é só para quem é muito especialista. Comparação dos índices no tempo mostra as tendências seguidas pela empresa no decorrer do tempo. Isso é muito importante. Então, sempre eu vou medir a empresa no decorrer de um tempo. Eu não posso medir a minha empresa por um ano e dizer que ela sempre vai ser igual àquele ano. Então, eu tenho que fazer uma comparação com padrões. Consiste em comparar um índice em relação a um universo de índices. Eu não posso fazer um índice e chegar a uma conclusão. Eu tenho que comparar vários índices. O processo de avaliação dos índices financeiros, a descoberta dos indicadores, definição do comportamento do indicador, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, ponto ótimo em torno de um parâmetro, tabulação dos padrões. Então, aquela planilhazinha lá das fórmulas lá atrás, tem que acompanhar vocês. Enquanto eu estava aprendendo, eu encadernei a minha e eu tinha em cima da minha mesa o tempo todo. Depois a gente aprende e tu já sabe, a experiência te deixa, tu já sabe o que eles representam, mas enquanto a gente não sabe, eu plastifiquei ela, na verdade, não é encadernei, plastifiquei ela e mantinha ela em cima da minha mesa. Porque eu não me lembrava, né? As fórmulas também não tinha como lembrar. E as fórmulas até hoje, não tem como a gente lembrar todas. Tem algumas que a gente olha ali, ok, já, né? Mas as interpretações a gente não precisa mais olhar as tabelas, nada, porque a gente já pega a prática, né? E você já sabe o que eles representam. Os índices padrão, conceito é uma técnica estatística que permite comparar os índices da empresa em análise, objeto do estudo, com índices de empresas congêneras. Lembro lá no começo que eu falei, né? Mesmo ramo de atividade, localização, etc. Sequência para obtenção do índice padrão. Separar as empresas por ramo de atividade. De acordo de cada empresa dentro do mesmo ramo, torna-se determinado um índice financeiro. Os índices são colocados em ordem crescente de grandeza.
os índices padrão são dados por DECs, pelos DECs, né? Então, pelo grau de importância lá dentro da empresa. O que a gente calcula primeiro dentro da empresa? Nós temos lá, primeiro, o que é mais importante? Nosso caixa, nosso banco, nossa aplicação financeira. Então, a gente vai trabalhar primeiro esses, né? E depois tu pode fazer gráficos, assim, ó, daí tem esses dados, graficamente, tem toda a evolução, tu pode fazer de cada um deles, né? 1, 2, 3, né? Tu pode fazer um gráfico assim, que é os decils, né? Vou fazer uma média. Então, tu pode fazer de 1, ó, aqui tá foi feito de 1, olha, porque não tem como tu medir, às vezes, esse pedacinho. Então, faz de 1, 1,5, 2, né? Então, tu vai calculando. O relatório parcial da análise conceito é um documento elaborado pelo analista de balanços que contém as conclusões resultantes do processo de análise. É praticamente um TCC. Eu conheço muita gente que faz o TCC sobre análise de balanço. É um TCC, praticamente um relatório é um TCC. Análise vertical e horizontal, então conhecer e permanecer as demonstrações, também já falei bastante sobre isso. Então aqui vocês têm a teoria para olhar. Então essa aqui é as coisas que eu sempre prefiro começar ensinando as análise horizontal e vertical, para depois a gente partir para os índices, que daí fica mais fácil. Porque se eu for falar de índices e depois partir para as análises, me parece que eu trabalho as coisas mais difíceis para depois para mais fácil. Então, para mim, essa aqui, a análise vertical e horizontal, é a parte mais fácil que tem. Depois a gente vai para o índice. Então, aqui também, né, a análise vertical, horizontal, né, aqui também a parte da teoria, já expliquei toda a aula, eu falo para vocês, né? A análise vertical da DRE apresenta o valor relativo a cada conta do DRE em relação ao DRE total. Se eu estou fazendo análise vertical do ativo, apresenta o valor relativo a cada conta em relação do ativo. Então, assim, ó, só lembrando, se eu estou avaliando o ativo, eu faço do ativo. Quando eu faço do passivo, eu faço do passivo. Se eu faço a DRE, eu faço a DRE dentro da própria DRE, tá? Então, a análise vertical da DRE apresenta o valor relativo de cada conta em relação à DRE total. A análise horizontal, daí eu faço de cada uma das contas, porém com um período, com o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, eu faço com vários períodos, mas a conta em relação a um período com o outro. Aqui a análise vertical, horizontal, também já passei esse exercício para vocês. Análise vertical, horizontal, também aqui tem mais uma teoria, né? Que só mais para vocês terem essa teoria também. Eu não vou ficar aqui lendo todas essas teorias para vocês, porque não vem ao caso. Só vocês lerem isso daqui, né? Para memorizarem e para conhecerem mesmo. Então, é interessante analisar comparativamente o crescimento dos totais dos ativos permanente e ativo circulante e de cada um dos seus principais componentes. Então, assim, ó, o crescimento do patrimônio líquido comparativamente ao passivo exigível a longo prazo, crescimento do patrimônio líquido mais passivo exigível a longo prazo. Então, esses são, assim como eu digo, passear dentro de um balanço, passear dentro da contabilidade de uma empresa. Então, isso aqui são algumas das principais contas que a gente faz um passeio dentro da própria contabilidade da empresa. A gente faz esses comparativos, né? Então, eu sempre digo, faz uma dança dentro da contabilidade, vai conhecendo as contas, vai vendo a importância disso. Isso é fantástico fazer. Aqui também analisar com os detalhes o desempenho da empresa, vertical, analisar cada um dos componentes, né? Já falei um monte sobre isso. Então, para hoje é isso daqui que eu tenho. Já foram 48 slides na aula de hoje.
Meu Deus, mas é que muita coisa eu já passei bastante para vocês, tá? Então, já passei, foi só algumas coisas foi só uma revisão. Eu esperava que vocês estivessem na sala de aula mesmo, para a gente poder discutir sobre aqueles exercícios que eu havia solicitado para vocês. Confesso que estou um pouco preocupada, não entendo por que vocês não estão assistindo a aula. Ok? Então, para a aula de hoje era isso. Para mim, eu considero como aula encerrada, não tendo mais conteúdo para apresentar, não tenho mais ninguém participando em sala de aula também. Eu considero a disciplina encerrada por hoje, eu encerro a gravação. Eu volto a frisar a importância de vocês assistirem às aulas, eu vou lá assistir às aulas gravadas, eu vou agora lá verificar quantos de vocês assistiram às aulas da semana passada, tá? Porque até hoje eu tinha visto somente um aluno assistir à aula, então isso é bastante preocupante. Ok? Boa noite para vocês, boa semana. Ouçam a aula enquanto vocês estão indo para o trabalho, se cuidem, aproveitem a semana que está chovendo, está frio. Boa aula, boa noite.